Olá! Vim falar contigo hoje sobre o arcadismo, que é um movimento que acontece no século XVIII aqui no Brasil. É legal saber que a gente fala do século XVIII é 1700 e pouquinho, né? Que aqui no Brasil é aquele momento em que as coisas, né, todo o centro econômico e social do Brasil está se deslocando para Minas Gerais. É aquele momento do ciclo do ouro, é também quando a gente vê que começam os ideais baseados na Revolução Francesa de liberdade, igualdade, fraternidade, que vão ser, né, o movimento de luta da Inconfidência Mineira. Então a gente está aqui no Brasil num movimento de deslocamento da economia e das questões sociais lá da Bahia, onde a gente tinha cana-de-açúcar, para Minas, onde vai ter a extração do ouro. E aí, claro, né, sempre que muda a economia, muda também um pouco o plano de pensamento. Então, lá na Bahia, a gente tinha um movimento barroco, que era aquela coisa de tudo muito confuso, muito pesado, uma mistura religiosa, subjetiva. E aí, aqui no século XVIII, no deslocamento para Minas e com a influência das revoluções burguesas, né, principalmente da Revolução Francesa, a gente vê o arcadismo nascendo como um movimento em oposição ao próprio barroco. Então, quando a gente olha isso, é legal pensar que quando eu falo arcadismo, eu estou falando do arcadismo na literatura. Por quê? Existe uma coisa que vai acontecer só nesse momento aqui, que é ter um movimento literário forte, como é o caso do arcadismo em Minas, e um movimento de artes plásticas diferentes, porque o barroco literário acontece na Bahia do século XVII, só que o barroco das artes visuais, principalmente pensando na escultura e na pintura, vai acontecer em Minas Gerais durante o arcadismo da literatura, que é provavelmente algo que você já conhece, que é o caso do Aleijadinho, que tem as grandes igrejas ali em Ouro Preto, Mariana. Então, o movimento Arcade acontece na literatura, nesse momento histórico, e está mais ligado nas artes visuais ao barroco. Então, só para a gente se localizar. E aí eu quero te mostrar aqui algumas características que fazem parte desse movimento. Falei para ti que aqui eles querem ser uma oposição ao barroco, que era muito subjetivo, muito religioso. Então, quais são os elementos que a gente vê? Por influência do iluminismo francês, das ideias de racionalidade, de rompimento com o pensamento unicamente religioso, eles acabam trazendo busca por equilíbrio. Quando a gente fala de arcadismo, a gente fala de pinturas que falam mais de natureza, que mostram coisas verdes, claras, ambientes abertos, muito distinto do barroco, que era sempre muito confuso, pesado, escuro. Então tem um equilíbrio aqui, uma ideia de equilibrar a razão do homem com a razão da natureza. E isso aparece também a partir do racionalismo. É uma ideia racional, a ideia de fugir um pouco das explicações religiosas e tentar buscar elementos mais científicos. Isso vai acontecer muitas vezes nas poesias dos arcades brasileiros, principalmente na parte crítica dessa poesia. E aí tem uma coisa que é um basicão, assim, que você tem que lembrar. O arcadismo, muitas vezes, é chamado de neoclassicismo. O que isso significa? Tem um movimento de repensar a arte a partir da Grécia e de Roma. Que Grécia e Roma são essas? Aquela Grécia e Roma do movimento clássico, né? Dos grandes pensadores, da filosofia, das artes. Uma Grécia onde nasceu os épicos, como a Ilíada e a Odisseia. Então, o neoclassicismo vem com a influência dos pensamentos greco-romanos.
E esses pensamentos são pensamentos que veem a arte como beleza, como uma coisa mais clara, perfeição, formas bonitas, limpas. É só associar um pouquinho com aquela ideia da gente tendo o panteão grego, né? Colunas bem feitas, simétricas, com grandes aberturas em conjunção com a natureza. Então, isso aqui é forte. E aí, por essa influência dos clássicos, a gente tem também o uso dos pseudônimos. Os escritores daqui, eles usam pseudônimos greco-romanos. O Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, vai se auto-intitular Dirceu, que é o nome romano. Então tem essa relação bastante forte. E além, claro, dos pseudônimos, alguns vocabulários citam artistas gregos, citam poetas da época clássica. Isso aparece muitas vezes. Claro, já falei da objetividade, porque é uma ideia mais racional, e aí tem essa coisa do bucolismo e do pastoralismo, que é uma ideia de imaginar uma natureza perfeita, uma natureza que vive em comunhão com o homem, e esse homem que é o eu lírico da poesia se torna um pastor, aquele que guia as ovelhas, que trabalha com a lógica do cotidiano no campo, uma vida idealizada no campo. Para finalizar, bom lembrar que o amor aqui também é bastante idealizado. O amor tem uma relação estreita com o futuro, com a calma e com a paz. Então as musas também vão aparecer de forma idealizada, certo? Até mais!